se você consegue compartilhar, então, Mari. Tá. Vamos lá. Chat, acho que esse share screen, é? Isso. Deixa eu jogar aqui. Espera aí. Deixa eu voltar aqui para... Cadê, gente? Aqui. Deixa eu voltar... Acho que deve ser share aqui de novo. Aí. Estão vendo? Sim, abriu, Mari. Abriu. Sim. Então, para vocês poderem visualizar, tá? Quando eu passo a setinha aqui, vocês veem também? Eu não tô vendo, não. Alguém tá vendo? Ah, tô vendo, tô Eu vendo. tô vendo Tu pode a riscar setinha, também, tô vendo. viu, Mari? Ah, É. pronto. Tu pode riscar Muito também, bom, se tu quiser. Ótimo. Se você botar, a gente tá vendo. Toma Tá cuidado. certo. Valeu. Nossa. Vamos lá. Se vocês olharem aqui o artigo 112, ele era muito simples. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado o cumprimento de pelo menos 1/6 da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão. Ponto. Era basicamente isso. E aí depois veio uma alteração que trazia a questão da necessidade de bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, que é o nosso famoso atestado de conduta. Tá. Ele era basicamente isso. Se vocês olharem aqui o 112 depois, você tem 16% para crime cometido sem violência ou grave ameaça, que é o que era o nosso antigo, quase o nosso antigo 1/6. Há quem diga que nesses 16%, quando você faz a conta matemática, ela é um pouco menor do que 1/6. E aí você até podia aplicar retroativamente, mas no fim, basicamente, não tem penas acessórias básicas, só primário e com crime sem violência. É muito comum se pudesse ser o tráfico, mas o tráfico é hediondo e já tem outro regramento. Aí você tem 20%, se o apenado foi reincidente de crime cometido sem violência à pessoa, e por aí vai, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70%. Certo? Então, houve uma alteração muito grande nesses percentuais, mas os nossos assistidos, eu ainda não peguei ninguém com aplicação de crimes posterior à entrada em vigor do pacote anticrime, que foi em dezembro de 2019, não é isso, Michel? Corrige, vai. Acho que foi isso, né? Só vale a partir de 2020. Pois bem, então, basicamente, a gente continua trabalhando, e é isso que eu vou focar aqui com vocês, vou tratar naquilo e que o pacote anticrime pode retroagir para beneficiar o nosso assistido, tá? Então, basicamente, a gente continua com 1/6, 2/5 e 3/5, certo? Como é que a gente faz esses cálculos? Calma, ninguém vai precisar virar um ágil da matemática. Ainda hoje, a gente ainda consegue utilizar a máquina, a calculadora do CNJ, que era usada antigamente, antes da entrada em vigor do CEU, que é o nosso sistema eletrônico dos processos da execução penal, e ela tem todas essas frações, certo? Ela não vai ter a fração de 1/8, que eu vou explicar mais à frente, que é específico para mulheres, tá? Então, a gente trabalha a partir disso. Se o crime é comum, não é crime hediondo, 1/6. Se o crime é hediondo e o reeducando é primário, 2/5. 3/5, e aí eu vou entrar no pacote anticrime, só vai ser possível ser aplicado para os que forem reincidentes específicos. Porque com a entrada em vigor, se você der uma olhadinha aqui no inciso 6º, 7º, 6º não, 7º, certo? 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. A partir do momento que exige essa reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado, passou a exigir a reincidência específica para a incidência dos 3/5 ou 60%. Como não tem nenhum artigo específico tratando dos crimes hediondos, em que ele apenas é reincidente, não é reincidente específico, aplica-se
o 40%, que é o que é aplicado para quem pratica crime hediondo e é primário, que basicamente são os 2/5, certo? Então, a gente faz muita petição, vocês vão ver isso muito no dia a dia, em que o juiz aplica com a fração de 3/5, ele sendo reincidente, mas não sendo reincidente em crime hediondo. Às vezes ele tem um roubo e depois ele tem um tráfico, então ele não é reincidente específico, certo? Gente, eu preciso de um retorno de vocês. Estou me fazendo entender? Vocês têm alguma dúvida? Não, tá ok. Tá, Não, tá tá tudo muito bom. tranquilo até agora. Tá ótimo. Me interrompam, tá? Por favor. Certo. Eu só Certo. estou falando de parada, eu não vou ter 4 horas da tarde falando, não. Michel, que acho que eu já tenho terminado. E aí, eventualmente, Michel pode complementar alguma coisa. Tá. Vamos Deixa eu tratar aproveitar agora. já, Mari. Então, pro pessoal, eu acho que a gente tem umas tabelinhas com os coeficientes de progressão de regime, mesmo com pacote anticrime, talvez isso a gente, depois eu procuro, tento compartilhar. Eu posso mandar as tabelinhas. Você tem? Ótimo, depois você manda. Tem umas tabelinhas aqui, fica mais fácil para visualizar. Eu mando para Algo vocês. tabelada, tá? Vocês precisam decorar esses coeficientes aí, pessoal. Não se assuste, ninguém precisa decorar. O objetivo, e eu acho que o Michel concorda comigo, de fazer esse workshop, é para começar a introduzir em vocês o raciocínio da execução penal. Né? Ninguém aqui é para... O objetivo não é repassar percentual por percentual, a gente sai aqui decorando. Não é concurso público. O objetivo aqui é introduzir em vocês a fazer uma introdução para que vocês já adquiram um raciocínio da execução penal. Que eu acho que é o mais difícil para o estudante de direito, não é ele saber exatamente a lei, né? Eu tenho visto muito isso ao decorrer do tempo na defensoria pública com os estagiários. É conseguir ter o raciocínio jurídico, né? E o nosso aqui específico, o raciocínio dentro da execução penal. Ver o caso, olhar para um atestado de pena e começar a pensar, tá, vamos conferir, essa fração aqui é correta, não é? Aplica-se isso, aplica-se aquilo, teve falta grave, altera a database. Vou chegar já na questão da database. Database, deixa eu escrever aqui. Database residência. Pronto. Há uma outra fração, que ela é anterior ao pacote anticrime, que é a fração de 1/8. Ela está basicamente aqui, ó, no parágrafo 3º do artigo 112. Tá aqui, ó. Isso vai ser usado basicamente para quem tiver alguma atuação, algum contato com os presídios femininos, tá? O que diz o artigo? Só um pouquinho aqui. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente: não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 no regime anterior, ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, não ter integrado a organização criminosa. Tá? Vou tratar aqui um por um. Primeiro, ela tem que ser responsável. Tem que ser mãe ou responsável por criança ou com pessoas com deficiência. Vamos lá. Como é que a gente comprova isso? Primeira forma, certidão de nascimento. Não tem certidão de nascimento, guarda. Há casos que a gente pede para a doutora Orleide para que seja feita uma visita no local do Conselho Tutelar. E a partir dos relatórios do Conselho Tutelar, por mais que não tenha a guarda de direito, às vezes com a guarda fática, constatada pelo Conselho Tutelar, eventualmente a doutora Orleide, que é quem tem atuação no CPFAL, tá? É a juíza que, em regra, atua nos processos do CPFAL, só a não ser quando ela está sendo substituída pelo doutor Bivar e doutor Cícero, ela aceita, tá certo? Então, o primeiro requisito é esse: não ter cometido crime por violência ou grave ameaça. Qual é o grande pulo do gato aqui? Aqui não tem nenhuma vedação para crime hediondo. E eu arriscaria dizer que hoje, vamos botar na casa aí dos 90%, mas eu acho que é até mais. Da população feminina encarcerada, ela é basicamente formada por mulheres por questão do tráfico de droga, muito ligada pela questão do tráfico praticado pelo companheiro.
É muito comum, muito comum. É o mais comum, certo? Raramente você vai ter uma questão só de furto, às vezes daquela que vive em situação de rua, aí ela, às vezes, é pega como usuária, mas daqui a pouco é colocada como traficante, isso vocês vão ver bastante, tá? Então, assim, e a maioria delas tem filhos, tá certo? Então, quando elas são condenadas em crimes sem violência, sem ter um roubo, que é o mais comum também, tá? A gente consegue fazer com que ela tenha essa progressão a partir de um oitavo, mesmo se tratando de crime hediondo. Não tem nenhuma vedação nesse sentido. Então, vamos ao requisito 2. Não ter cometido crime contra seu filho dependente. Eu vou trazer um caso prático que eu vivenciei recente. E agora, para minha tristeza, inclusive, ela descumpriu a questão do monitoramento eletrônico e retornou para o presídio. Olha, isso é um caso à parte. Vamos aqui. Eu tinha uma assistida. É um caso bem interessante. Ela tinha praticado tráfico lá atrás mesmo. Ela disse, doutor, eu fiz, fazia mesmo, meu companheiro, parará, fui presa a primeira vez. E nunca mais quis conversa com isso. E aí esse crime dela prescreveu, sendo que ela ainda tinha em andamento um outro processo por tráfico também. E ela deu um outro rumo na vida dela, inclusive mudou de companheiro, exercendo atividade ilícita, iniciou até uma faculdade, não conseguiu concluir. E os anos foram se passando, foram se passando, foram se passando, foram se passando. E quando chegou a ter finalmente a decisão do Tribunal de Justiça, o advogado que ela tinha contratado na ocasião não subiu para o STJ e chegou o mandado de prisão na casa dela. Foi reduzido um pouco a pena dela, chegou o mandado de prisão, ela foi presa. Ela tem 2 filhos. Um dos filhos dela, o mais velho, que tem uns 10 anos, por uma questão de briga de vizinha, ela foi denunciada no Jornal Ministério Público, respondeu um processo, que inclusive foi convertido em restritivo de direito, e, enfim, não teve nenhuma consequência para ela. E essa criança continuou na guarda dela, né? Então, quando eu fiz primeiramente o pedido dela, e o Ministério Público alegou isso quando puxou pelo assentamento carcerário dela. Mas aí eu fiz um contraparecer, isso funciona muito com o doutor Orleide, quando vocês entrarem, vocês vão ver o modo de atuação de cada juiz, né? O doutor Orleide aqui tem uma atuação mais voltada, não diria garantista, mas para cumprir direitinho os princípios da execução penal. Ela entendeu que não se poderia vedar a aplicação do benefício, porque a criança atualmente estava sob a guarda dela. Então, como é que ela pode ser vedada a aplicação de uma fração menos gravosa se hoje o filho, que em tese ela praticou um crime contra ele, encontra-se na guarda dela? E ela também tinha uma outra menina que não tinha nenhum problema, não tinha tido nenhuma circunstância com relação a ela, e essa bebê, ela tem um problema no plexo branquial, no braço, e também a coloca na condição de deficiente. Então, você teria uma dupla, vamos dizer assim, um duplo motivo para a aplicação do 1/8. Tá? Ter cumprido, então, apesar de ser um requisito muito objetivo, a gente ainda consegue, a depender da circunstância, contornar. O terceiro requisito é ter cumprido o 8º da pena, isso é basicamente o benefício, né, colocado como requisito. Ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Vamos lá, ser primária, e aí eu vou tratar aqui do conceito de primariedade, tá? Deixa eu jogar aqui no Código Penal, só um pouquinho. Artigo 64. Vou deixar só o 64 e vou ler aqui para vocês, que é muito curtinho, a Constituição Federal. Então, vamos primeiro para o artigo 5º, inciso 52 da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, alguém só pode ser considerado reincidente se ele tiver uma sentença penal condenatória por ocasião da prática do crime. Se por ocasião da prática do crime ele tem uma sentença penal condenatória, ele é reincidente. Essa condição de reincidente é para sempre? Não. Contados 5 anos da extinção da pena ou da prescrição, seja em qual forma for de extinção, tá? Ou pelo cumprimento, ou pela prescrição, seja por qual forma for. Passados 5 anos, ele não tem mais a condição de reincidente. Se ele pratica um novo crime, ele não pode sofrer nenhuma consequência aplicada àqueles que são reincidentes. Reincidência, normalmente, se ouve muito falar dela no processo de conhecimento por ocasião da elaboração da pena, da aplicação da pena. Mas ela traz muito mais repercussões na execução penal do que propriamente na pena em si.
né? Considerando que na penicilina ela é apenas um agravante genérico. Então, reconhecer ou não a condição de reincidente, vocês vão ver quando estiverem manuseando o artigo 112 e os demais que envolvem a questão da progressão de regime, ela vai ser crucial para a liberdade do assistido ser daqui um mês ou daqui um ano, ou daqui 2, a depender da pena dele, tá? Então, basicamente, isso é a questão da reincidência. Bora falar um pouquinho o que é tão importante para a execução penal, é a data base. O que é a data base? Veja bem, é a data da prisão em que é contado a incidência, que começa a incidir a fração, quer seja de 1/6, 2/5, 3/5, ou os percentuais, se forem crimes posterior, ou aplicação retroativa quando ela é benéfica. Então, vou tratar o caso mais simples. Tráfico de drogas, foi preso a primeira vez, foi preso em flagrante, saiu, que é muito raro, sentença em 6 meses, foi confirmada a questão do tráfico de drogas, foi confirmado a questão do regime inicial, continua em regime fechado. Qual é a data base para a gente começar a contar os benefícios dele? O início da prisão. Se ele estava preso há 6 meses, eu começo a contar do início da prisão, jogo 2/5 nesse caso, e vejo qual é a data para a progressão de regime. Isso é o principal, é o primeiro ponto. Mas vamos complicar um pouquinho. Ele foi, primeiramente, preso em flagrante pelo tráfico de drogas, passou aí 1 ano, não julgou, reconheceu o excesso de prazo, ele saiu com alvará. Praticou novo crime. Retornou para o presídio novamente. E, nesse caso, ele teve um julgamento mais rápido, já foi julgado anterior, foi julgado o crime posterior, ele já está com pena para ser executado. Então, a data base dele, nesse caso, vai ser a última prisão. Isso quer dizer que o que ele teve para trás não vai ser contado? Não, funciona assim. O percentual de 1/6, 2/5, 3/5, ou qualquer... ou as frações, ou qualquer percentual, vão incidir a partir do que a gente chama de pena remanescente, que é a pena contada a partir da última prisão. Isso tem uma repercussão muito grande nos cálculos, tá? Demais, demais, demais. Inclusive, a prática de crime, quando ele... Não, segura, não vou entrar agora não, senão vou embolar. Isso vai a questão da database repercute demais no cálculo da progressão de regime. Isso é uma forma. Uma outra coisa que altera a database é a prática, isso eu vou tratar mais para frente, mas só para vocês terem em mente, que a gente chama de falta grave. Exemplo 1, está lá no regime fechado, cumprindo a pena dele, tudo certinho, e foi pego com o telefone. Primeiro, você tem que ter um PAD, que é o procedimento administrativo disciplinar. Depois desse PAD é encaminhado para o judiciário, passa pelo Ministério Público, deveria passar pela Defensoria antes de homologar, às vezes passa, às vezes não passa, mas a gente sempre contesta isso, e vai para o juiz homologar. Homologou, reconheceu a falta grave, ele vai tratar das consequências da falta grave, que eu chamo do combo falta grave, que é alteração da database, regressão de regime não se aplica, porque ele já está no fechado, e perda de até 1/3 dos dias remidos. Tá? Então, quando ele tem essa alteração da database, é igual como se fosse uma última prisão. Da data em que ele praticou essa falta grave, vai se contar a pena remanescente, e a partir daí se incide as frações ou os percentuais, a depender de quando ele praticou os crimes. Estou me fazendo entender, Michel? O que você está achando? Tá ok, galera? Aí, dúvida? Nenhuma, tá ótimo. Tá indo? Tá bom. Estou indo aqui. Ô, Mari, eu bem metida aqui. Mari, tudo bom? Eu acho que seria legal, se tu achar que dá, se tu quiser, até que eu procure aqui, se no final, depois de tu explicar todos os critérios, tu ilustrasse com atestado de pena, um simplesinho mesmo, um simples, tipo de um processo só. Vou catar um para tu, viu? Para mim, porque eu nem pensei nessa parte, porque como eu vi que não, pelo cronograma do Michel, que na próxima semana vai ter uns 2 ou 3 dias só para análise, aí eu nem me mais pega, que é bom para ilustrar. É verdade. Só para ilustrar. Eu vou procurar e te
Ô, Márcio, sabe o que você pode fazer também? Espelhar a calculadora do CNJ. Eu cheguei a colocar para o pessoal, só a calculadora que mostra lá um outro cálculo. Falar, imagina, por exemplo, a pessoa Vou está pegar, pega esse atestado que Renata vai ver para mim, e aí, a partir dele, eu faço os cálculos, inclusive, na calculadora do CNPJ. Pode ser a gente se apresentar a parte mais teórica agora e depois no final falar, pessoal, olha só como fica na prática, fazendo o cálculo, tudo, você mostra para o pessoal como fica na calculadora. Tá bom? Ou gestão. Vamos aqui. Tá. Então, você vai ter a pena remanescente, contada agora dessa nova database, e a partir daí vai incidir o percentual. E aí vocês vão vendo a diferença que isso causa. Isso às vezes repercute, às vezes uma falta grave dessa, faltando um mês, às vezes um dia para ele progredir, faz com que ele fique mais um ano, a depender do tamanho e da pena que ele tem. Tá? Então, quando a gente vai analisar a questão da falta grave, é sempre bom observar. Nos recentes sempre vai ter, mas nas antigas não tem. Inclusive, eu fiz um pedido ontem sobre isso, vou ver como é que vai se proceder. Veja bem, ele praticou a fuga em 2009, que a gente chama de fuga. O que é? Fuga não, é evasão. Ele estava no semiaberto, saiu em saída temporária e não retornou na data aprazada. E com isso é que considera-se que há uma evasão, equipara-se a fuga, e ele praticou fotográfico. Pronto. Em 2009, nessa época, os juízes sequer, nesse caso, muitas vezes não se pautava na instauração do PAD. Ele partia do princípio que o fato aconteceu e aplicava todas as consequências. Sendo que, por lei, é necessário que se instaure um processo, faça esse procedimento administrativo, mesmo no caso de novo crime, tá? Faça o procedimento administrativo, caminhe para o juízo, passe por todo mundo, e depois homologue, e depois diga quais são as consequências. Então, nesse caso, não houve. Isso foi em 2009. Por automático, a data base que estava no atestado de pena era de 2009, mas ele era um preso de tirar dessa evasão, ele tinha sido preso, acho que 98, 99, era uma execução bem antiga. Aí, o que aconteceu? Quando eu saí estudando o processo todinho, porque os processos físicos antigos, eles estão digitalizados, normalmente é o evento 1 do processo eletrônico. Eu saí folheando, né, de certa forma, o processo todinho, folheando. Gente, cadê o PAD? Cadê a homologação da falta grave aqui? E vi que, acho que em 2012, o juiz tinha pedido para a unidade mandar o PAD, sendo que ficou isso dito pelo não dito e seguiu o baile. E aí, então, como essa evasão dele de 2009 não teve PAD instaurado, não teve homologação do juízo, ao que há a prescrição, que é em 3 anos, depois eu explico por que isso, quando eu falar de regime disciplinar, e está prescrito. Se está prescrito, ela não pode mais repercutir negativamente na situação carcerária do reeducando, então a database volta para aquela anterior, que no caso dele, ele tinha que estar no semiaberto desde 2016, ainda e estaria no aberto a partir do ano que vem. Tá? Então, às vezes, um detalhe de uma situação consolidada, micro, pode ser a diferença entre o cara estar na rua ou não. Então, vocês, quando forem analisar, sempre vão ter que ter esse cuidado de olhar o processo inteiro. No início, vocês vão ter um pouco mais de dificuldade, mas com o tempo, vocês vão pegando a prática e já vão tendo um olhar mais seletivo, tá? Isso, não se preocupe que isso vai vindo com a prática de uma forma muito tranquila mesmo. Pois bem, falei disso, semiaberto, saída temporária, só na razão de 35. Bora tratar aqui um pouquinho, tá, de livramento condicional. Como eu disse para vocês, o livramento condicional está previsto no 83 do Código Penal e no 130, deixa eu ver se eu não estou errada, livramento condicional, 131 da LEP, tá? Que também foi bastante alterado com o pacote anticrime. Eu vou reduzir aqui porque a tela de vocês fica bem em cima da redação. O que é o livramento condicional? Como eu disse para vocês, ele não faz parte da progressão.
ele é uma antecipação da liberdade para o reeducando, se ele cumprir determinados requisitos, se ele demonstrar perante a lei que ele está em condições de fazer o retorno imediato à sociedade, sem qualquer fiscalização por parte do Estado. Ele só precisa ir até o patronato e assinar mensalmente. E, voltando sobre essa questão, é isso que se assemelha muito ao regime aberto, acho que eu não falei quando tratei lá do regime aberto. Como não tem as casas de albergado, o reeducando fica em casa sem nenhuma fiscalização e basta também, assim como o livramento condicional, ir mensalmente ir lá assinar no patronato, tá? Pois bem, nesse atual contexto, vocês poderiam se perguntar qual a diferença do livramento condicional e do regime aberto. No atual contexto, na prática, a diferença ela reside no seguinte: se durante o livramento condicional ele pratica um novo crime e o livramento ele é revogado, vou tratar das hipóteses de revogação de uma forma mais tranquila, o tempo que ele passou em livramento condicional não é considerado como pena cumprida. E aí ele perde esse tempo todinho. Se, digamos, faltasse uma semana para ele ter cumprido tudo, e ele pratica um crime e é preso, não requer nem que esse crime tenha trânsito e julgado, há uma presunção, né? Isso já foi questionado no Supremo e hoje é pacífico, infelizmente, assim. Ele perdeu todo aquele tempo. E aí ele volta. A vantagem é que a data base não se altera, a data base é aquela anterior ao livramento condicional, mas ele perde esse tempo. Vê se a pena remanescente considerando a última data base, e aí vai ver se ele está em condições de progredir para o aberto ou não, tá? Então, hoje, na prática, essa é a grande diferença. É por isso que quando a gente está fazendo os nossos pedidos e tem a possibilidade, quando vai alterando muito a data base, né, reeducando que já teve muita falta grave, às vezes é comum do regime aberto e o livramento, às vezes, estarem praticamente no mesmo dia, ou então em datas muito próximas, que não vai fazer diferença para o reeducando. Então, quando isso acontece, a gente sempre prioriza pedir o regime aberto, porque se porventura, enfim, ele for preso, injusto ou injustamente, pelo menos ele não perde todo esse período, se ele tiver passado tudo direitinho, tá? Então, o livramento condicional, ele é essa antecipação de retorno do reeducando à sociedade a partir do cumprimento dos requisitos, tá? Os requisitos objetivos, eles são basicamente 3. 1/3 para não reincidente, metade para reincidente em crime doloso e 2/3 para não reincidente específico. E também tem que ter pena superior a 2 anos. Raramente você vai encontrar uma... Quando tiver uma pena inferior a 2 anos, ela vai estar prescrita, de algum jeito. Raramente você vai ter aqui uma pena menor do que isso. E mesmo que ainda tenha, você não pode vedar o livramento condicional no mundo, vamos imaginar, no fantástico mundo de Bob. Você não pode vedar o livramento condicional porque é desproporcional. Mas vamos aqui. Então, basicamente, a gente tem 1/3 para não reincidente, metade para reincidente em crime doloso e 2/3 para quem pratica crime hediondo e não é reincidente específico. Aquele que é reincidente específico, que também tem uma alteração aí no pacote anticrime, a priori seria vedado o livramento condicional. Eu vou tratar disso um pouquinho já. Vou tratar logo os requisitos subjetivos. Basicamente, antes do pacote anticrime, era bom comportamento e aptidão que tem a condição de prover sua própria... bom comportamento e reparação do dano. A questão da reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, a nossa população carcerária, como todo mundo bem sabe, são pessoas miseráveis, então não poderia ser um impeditivo para ele gozar do livramento condicional. Tá? Então, basicamente, o requisito subjetivo que sempre existiu era a questão do bom comportamento, que pelo Código Penitenciário Estadual, ele tem 3 tipos de comportamento: o bom, o regular e o mau comportamento. O bom comportamento é aquele que não teve falta grave ou já faz 6 meses que praticou a falta grave. Aí ele adquire novamente o bom comportamento. O regular é aquele que tem uma falta média. Deixa eu puxar aqui no Código Penitenciário, que agora a memória me sabotou.
Sai um troço. Aqui. Ctrl S. Acho que é um 5.3. Quer ver? Acho eu. Que é a prescrição, no artigo 150. Gente. Tá aqui. Artigo 135 do Código Penitenciário Estadual. Boa, regular e ruim. Sendo que sempre ruim, quando vem no atestado, ele coloca como mau comportamento. Considera-se boa conduta a pessoa privada de liberdade. Aqui. Tirei. Parabéns, gênio. Tá aqui, 137. Tá aqui. Considera-se boa conduta da pessoa privada de liberdade que não tenha cometido falta disciplinar. Considera-se regular a conduta da pessoa privada de liberdade que tenha cometido falta de natureza média ou leve. Considera ruim conduta da pessoa privada de liberdade que tenha cometido falta grave. Aí há o que a gente chama de reabilitação. São 6 meses por causa de falta grave. São 90 dias para a média. Deixa eu ver. Minto, não são 6 meses, são 180 dias, né? Que pode ter uma diferença. 90 dias por causa de falta média e 60 dias por conta de falta de natureza leve. Vamos lá, isso está tudo no artigo 135, desculpa, inciso 1, 2 e 3, e parágrafo 6º do mesmo artigo, tá? Então, até a implementação do pacote anticrime, esse era basicamente o único requisito subjetivo exigido para o livramento condicional. Ter boa conduta carcerária. Com o pacote anticrime, veio uma gracinha aqui. Com o pacote anticrime, passou, além de exigir do bom comportamento, que vai ser classificado conforme esses prazos que eu trouxe para vocês, tá? E a prática ou não da falta, e dependendo de qual falta é. Você tem que também não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Mas como é lei penal, só pode se aplicar para os crimes praticados após o pacote anticrime. Porém, os nossos juízes, algum deles, estão simplesmente entendendo, fazendo uma interpretação maluca do Código Penitenciário Estadual e dizendo que o artigo 83 veio só referendar isso, exigindo também a ausência de falta grave nos últimos 12 meses, o que tem sido muito prejudicial e a gente tem recorrido bastante disso. E até tem um julgamento último aí do STJ que Maria colocou, que nem é muito favorável. Vamos aguardar os próximos, porque também não era inicialmente favorável a questão da aplicação dos 40% para o reincidente não específico no STJ, e agora, graças a Deus, já mudou e é favorável. Então, vamos aguardar um pouquinho, vamos continuar fazendo os pedidos, como se não existisse essa jurisprudência que a Marília colocou aí por último no grupo. Pois bem,
O não comprometimento de falta grave nos últimos 12 meses só pode ser aplicado depois. O juiz tem entendido o seguinte, analisando aquele artigo do Código Penitenciário. Se demora, é assim, você demora primeiro 6 meses para ter o comportamento, estava no comportamento ruim, aí você demoraria 6 meses para ter o comportamento regular, e depois mais 6 meses para ter o bom comportamento. Basicamente, era essa a interpretação. E o pacote anticrime, no seu artigo, na alteração do artigo 83, inciso 3b, teria vindo só para referendar isso. Tá com essa gracinha, muito dá sem graça, diga-se de passagem. Os juízes atuais aqui, a gente tem tido que rebater isso daí por meio de agravo de habeas corpus. Tá? Então, isso não se aplica. É lei penal, princípio da anterioridade penal, não pode ter lei mais gravosa não pode retroagir, a não ser que ela seja benéfica. Vamos aqui. Vedações do livramento condicional. Isso também é uma outra questão em que o pacote anticrime, a partir da interpretação feita pela Defensoria e por diversos autores, também trouxe algo positivo. Bora aqui. No artigo 112, voltar para cá. Inciso 50, artigo 12, inciso 6, que traz um percentual de 50%. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte, se for primário, vedado o livramento. Passou-se a entender que até o pacote anticrime era o seguinte: se ele tivesse praticado, fosse reincidente específico em crime hediondo, o livramento condicional ele era vedado. Ele teria que cumprir, para ele ter direito ao livramento condicional, ele teria que cumprir a pena todinha, para depois, a depender se ele tiver outros crimes, os percentuais, ele ter o livramento condicional. E aqui o juiz entendia quando isso acontecia, independente das frações dos outros crimes, ele colocava impedimento geral para o livramento condicional. Mas, enfim, basicamente era só para os casos de reincidente específico, a vedação de livramento condicional. Com o pacote anticrime, e também tinha também o caso, pela lei de drogas, que também estabelecia dos artigos 33, que é o tráfico, o parágrafo 1º, que também é tráfico, e o 34 a 37, incluindo o 35, que é a associação para o tráfico, embora o artigo 35 não seja hediondo, ele colocava também esta vedação. Mas, com o pacote anticrime, a partir dessa redação aqui, que trouxe vedado o livramento condicional para quem pratica crime hediondo equiparado com resultado morte, passou-se a entender que a vedação, como não tem essa mesma circunstância no artigo 7º, no inciso 7º, esse aqui que eu estou grifando para vocês, como não tem essa mesma vedação, só seria vedado, e tem, de novo, no inciso 8º, vedado o livramento condicional, só seria vedado o livramento condicional caso o crime hediondo tivesse resultado morte, mesmo que fosse reincidente específico. Tá? Isso ainda a gente está fazendo pedido, mas ainda não teve resultado. Tá? Sabe alguma coisa disso aí, Michel? Como é que tá? Não, Mari, não sei direito não como tá. Não tenho certeza, não. Tá, a gente tem feito pedidos nesse sentido, e acho que foi até Marília que fez essa petição também. E eu não tenho tido muita sorte, porque os meus toda vida ou tem algum homicídio no meio do caminho, dos que eu tenho analisado até agora, e tem tido essa interpretação que só seria a vedação do livramento condicional seria só para o caso de crimes hediondos com resultado morte. É divergente, não é passivo, vamos ver como é que as coisas vão se organizar. Há quem entenda também que são 3 hipóteses: reincidente específico em crime hediondo, reincidente nos crimes do artigo 33, parágrafo 1º, 34 a 37 da Lei de Drogas, e condenado primário em crime hediondo por resultado morte. Tá, vai depender de como é que as coisas vão se organizar mais para frente, a partir dos entendimentos que vão existir. Tá certo?
Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha para tratar com vocês. Vamos tratar aqui, pelo menos en passant, das possibilidades. Aí é no... Aqui mesmo. Não. É aqui. Lá no 130. E CP. Das hipóteses de revogação do livramento condicional, tá? Existe o revogação obrigatória, revogação facultativa, tá? Quando durante a prática, durante o uso do livramento condicional, se ele pratica novo crime, o livramento ele é revogado, tá? E ele não tem mais direito a ele, certo? Mas se durante o gozo do livramento condicional vem condenação, que ele não tinha prisão nesse processo, prisão provisória, vem uma condenação, e no que você soma as penas, você não teria mais direito ao livramento condicional, esse livramento ele é revogado, mas a partir do momento em que ele cumpre o requisito objetivo novamente, considerando as duas penas, ele pode ser deferido novamente, tá certo? E tem as hipóteses de revogação facultativa, que é quando ele descumpre as obrigações, porque no livramento condicional, normalmente o juiz coloca determinadas obrigações, que são, em regra, não estar em bares durante a noite, não frequentar prostíbulos, se recolher em casa, etc. Certo? Se você descumpre e comparecer mensalmente ao patronato, que é o principal dela, se você descumpre essas obrigações, a hipótese de revogação ela é facultativa. A depender, vai ser dada a oportunidade para a defesa falar, da justificativa apresentada, você pode revogar, você pode reconquistar o direito ao livramento condicional. Certo? Michel, estás aí? Sim, Mari. Estou acompanhando aqui. Alguma coisa para acrescentar aí no livramento condicional? Cara, não sei, Mari, eu estou aqui separando o material. Não sei se te ajuda para depois fazer a explicação, mas eu acho que mais para progressão. Estou com a Renata aqui, a gente separou 2 atestados, eu posso mandar para você no WhatsApp. O que você acha? Daí você espelha eles, eu mando também para os estagiários, e aí acho que na verdade, acho que você manda para os estagiários. Manda para o meu zap e manda para o meu e-mail. Manda aqui para o seu e-mail, então. Não sei se você pode abrir o seu WhatsApp agora. E aí você espelha a tela. E eu não uso o WhatsApp no computador, eu só uso o celular. Você não usa, né? Tá. Vou mandar para o seu e-mail, então. E aí tem 2 atestados. Tem um aqui aí tem um que tá bem mais simplesinho, e aí um segundo que tem uma coisinha, tem um charmezinho, um tempero aí para já colocar uma outra informação para o pessoal, mas ambos são só de uma condenação. Então, você espelha o atestado de pena e mostra a calculadora de pena para ele já. Aí eles já começam a entender um pouco, acho que fica um pouco mais na prática. Eu vou fazer isso com eles também, mas aí acho que fica um pouco... Manda aí para mim que eu vou abrir aqui com o pessoal se tem alguma dúvida, entendeu? Ótimo, você já mostra o atestado de pena para eles. Bora, eu gente. Vou te mandar agora pro... Tá. Obriga o pessoal a fazer pergunta, hein, Mari? O pessoal é difícil. Tô tentando, hein? Olha, eu juro, eu não mordo e tá online, então é mais tranquilo ainda. Bora aí, gente. Não é possível. E ninguém não tem nenhuma duvidazinha. Eu não sou uma professora assim tão fantástica. Não pode. Bora lá. Ô, doutora, Diego, boa tarde. Eu fiquei com a dúvida, mas foi em questão deixa eu achar você. da reincidência. Espera aí. Como é que faz isso? Vê, Como é que eu saio desse a reincidência. stop share aqui? Agora pronto. Vá. A reincidência, a senhora falou que depois de 5 anos, ela, no caso, teria o prazo depurador e ela não contaria mais. Mas a minha dúvida é dos maus tratos. Como é o entendimento do juiz dos maus tratos, não é? Maus antecedentes. Qual seria o entendimento do juiz? Se esse prazo eles contam ou se eles não contam para os maus antecedentes? Quando há apenas... Vamos lá. Quando há tão somente a questão do mau antecedente, porque no final das contas, para fins de maus antecedentes, só sobrou no Supremo Tribunal Federal
as condenações que já tinha passado o tempo depurador, então você não poderia colocar na condição de agravante, e você poderia colocar como condição de mal antecedente lá no artigo 59, certo? Então, essa questão do mal antecedente, ela não pode ser alargada, interpretada ampliativamente de forma negativa, para poder continuar aplicando as consequências da reincidência. Então, com relação a isso, é muito tranquilo. Eu não tenho visto nenhum juiz levando em consideração, mesmo após passar do tempo depurador, porque continua como mal antecedente, e aplicar a fração mais gravosa por conta disso, tá? Com relação a isso, isso é bem pacífico, já é bem batido. E nesse ponto, apesar de existir algumas coisas muito pacíficas, muito batidas, que vocês vão ver os juízes fazendo contra, mas nesse ponto é tranquilo, eu nunca peguei, não sei se o Michel já pegou. Não, é porque a minha dúvida era se mesmo passando o prazo depurador ainda poderia ser considerado para Não, aumentar a pena base? Não. veja bem, aí, quando a gente tratar da aplicação da pena, lá na primeira fase, sim. Ah, Não, você pode ter uma tese que diz que a vedação da pena perpétua, né? Se mal comparando, seria uma consequência perpétua isso. para a quem tivesse já praticado um crime. Mas a jurisprudência vem aceitando essa questão para que sendo possível de alterar a pena base lá no artigo 59. Tá? Mas para fins de execução penal, não se aplica. Tá certo. Obrigado. Nada. Mais Olha, alguém? eu mandei os dois por e-mail para você, tá? Uhum. Tem o... Aí eu indico você começar pelo Fábio Braz de Souza, ele é o mais simples possível. E aí tem outra aí que a gente tá falando que tem uma coisinha outra que para ser observado, aí eles já Tá, pegam. um stop aqui no vídeo, para eu ficar com cara de bobinha, procurando as coisas. Tá certinho. Mari, você quer uma sugestão também? A gente estava falando com o pessoal, iria até às 5, a gente normalmente dava uma pausa lá para as 3h15, 3h30, e dá uma pausa de 10, 15 minutos para depois voltar. De repente a gente pode fazer essa pausa e aí a gente separa o material para você também. O que você acha? Você quer Então, vamos fazer continuar? o seguinte, vamos dar um pouquinho dessa pausa, mas eu vou... Inclusive, acho que eu vou falar vou deixar para falar do outro mais complicadinho. Vou falar basicamente do Fábio. É esse que está mais tranquilo. E deixa eu botar aí aqui meu vídeo, foi mal. E vou dar essa pausazinha de uns 5 minutinhos, para a galera dar uma aliviada. E vou falar do Fábio, que você me mandou, e vou parar. Por quê? Como a gente já quer essa falta de comunicação, meu amado chefinho, como eu vim para cá, complicou um pouco a minha vida, porque eu tenho que levar meu filho na consulta até as 4h40, e aí eu tenho que sair um pouquinho mais cedo. A consulta é até perto lá de casa. Mas aí, como eu tenho aqui, eu vou ter esse tempo de translado, aí eu vou pedir essa compreensãozinha. Eu me recordei depois que eu já tinha confirmado com você, eu disse, não vou desmarcar, vou só sair um pouquinho mais, terminar um pouquinho mais cedo. Aí amanhã a gente estica.
Tá? Pode ser. Amanhã na sexta-feira. O pessoal vai adorar, Mari. Tá bom. A gente dá uma pausa, então. Aqui são... Quem escolheu os dados, as coisas mais complexas que exigem o maior tempo foi você. Então, você é meu chefe tanto quanto deles. Nada. Ó, pessoal, 3h16 Tá. agora, então a gente volta 3h22, ó, contando segundos aqui para dar 5 minutinhos. Tá bom? Tá. Até mais, Fechou. pessoal, a gente volta aí. Até mais.